Vocês se lembram daquele pagode dos anos 90? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Enfim, hoje a gente vai descobrir o que fazer com a tal da liberdade. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, criadora de conteúdo, mentora de mulheres e muito apaixonada por sorvete de menta. Estou muito feliz que o verão está chegando. Uma sorveteria aqui onde eu moro vai abrir e eu vou poder tomar meu sorvete de menta, que eu sei que é muito controverso, mas eu descobri que a Rupi Kaur adora sorvete de menta e eu me senti mais feliz, porque além de uma das minhas melhores amigas, a Vitória, amar sorvete de menta, a Rupi Kaur ama sorvete de menta, entendeu? Então eu estou autorizada. Se você acha que tem gosto de pasta de dente, você não provou do jeito certo. Agora vamos ao tema do nosso podcast de hoje, que a gente precisa conversar sobre liberdade, tá? Por quê? Eu, como vocês sabem, vendo aqui para vocês um produto digital que é a minha mentoria, eu tenho meus cursos, enfim. E eu sei que muita gente aqui tá de saco cheio de gente que vende curso, de gente que vende curso de fazer curso, de curso, de curso, de curso. Eu sei que muita gente tá de saco cheio. Mas assim, gente, primeiramente eu quero só dar um disclaimer aqui rapidinho, que é o seguinte: tem uma grande amiga minha, Ananda, que uma vez ela respondeu para um hate, que foi exatamente isso, de não aguento mais gente vendendo coisa. Ela falou, a gente precisa entender que todo mundo vende. Se você não está vendendo o seu serviço, o seu produto, a coisa que você cria, você está vendendo seu tempo para uma empresa. Todo mundo vende. Nós só estamos fazendo o nosso trabalho. Eu achei isso lindo, maravilhoso. Inclusive, se você também vende os seus produtos, os seus serviços, venda, tá? Fique tranquila. Vai todo mundo falar, ai, que saco, gente vendendo. Vai, mas é isso. É o mundo que a gente vive. A gente tem várias ressalvas quanto a isso, várias críticas a ele, mas é como é, certo? Feito esse disclaimer, eu quero trazer o assunto porque, assim, como uma boa vendedora de produtos digitais e também físicos agora, porque eu tenho a minha vivência presencial, é claro que eu sigo bastante gente que também fala sobre marketing, sobre branding, sobre todo esse universo que cresceu muito, né, depois da pandemia. E uma das promessas que a gente mais ouve é: conquiste a liberdade financeira e a liberdade geográfica trabalhando com a internet. Você já ouviu essa promessa? Eu já te fiz essa promessa em algum momento da minha vida, lá em 2022, e porque eu já tinha também consumido muito dessa promessa, já tinham me feito essa promessa, e eu comecei a perceber que existe um grande problema nela. Alguns grandes problemas nela. E a gente vai precisar conversar um pouquinho aqui sobre isso. Esse episódio ele vai servir bastante para quem é empreendedora, mas não só, porque eu quero muito falar com você sobre as promessas que a gente ouve por aí, as idealizações que a gente faz das promessas que a gente ouve e como trazer isso realmente para a realidade e encarar a realidade da maneira como ela é. Então, mesmo que você não empreenda, fica por aí, porque eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar, vai virar muitas chaves aí dentro. Qual que é a questão? Começou, né, o boom lá na pandemia e tal. Óbvio que todos nós estávamos sonhando com liberdade. A gente estava dentro de casa, num lockdown. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. E é claro que estava todo mundo sonhando em ter liberdade geográfica, financeira. A gente começou a perceber que existia uma nova possibilidade de trabalho, ainda mais com os trabalhos digitais. Então, veio sim uma vontade louca de sair para o mundo, e conquistar a nossa autonomia e tal, tal, tal. Vocês já sabem disso. Qual que eu vejo que é o problema dentro desse discurso? É a questão da sensação que dá de que tudo isso é muito fácil. De que a vida do nômade, a vida da pessoa que é livre geograficamente é muito tranquila, que a gente praticamente não trabalha, que a gente trabalha 2 horinhas por dia e pronto, o resto a gente curte, vai à praia e, enfim, essa romantização de um estilo de vida que fez com que muita gente se iludisse, tentasse a qualquer custo empreender, mesmo que não fosse para ela, porque uma coisa que a gente tem que entender do empreendedorismo é que não é para todo mundo. Isso não é uma crítica, não é uma arrogância nem nada, não é para todo mundo. Tem gente que não gosta do risco que se corre ao empreender, tem gente que prefere uma vida mais regrada, mais certa, mais previsível. E aí, de repente, a pessoa viu que existia a possibilidade de viver viajando, de trabalhar da praia e tudo mais, e começou a se arriscar por esse lado.
E algumas coisas não foram ditas, eu sinto, assim, sabe, porque por medo talvez de dizer as consequências e as pessoas não quererem mais esse estilo de vida, não te procurarem mais enquanto profissional, não sei o que ou também é só pela questão do marketing de que precisa romantizar um pouco as coisas para que nós, seres humanos, nos envolvamos, nossa, que português bonito, com as coisas que as pessoas estão oferecendo. A gente sabe, quem estuda marketing, branding, quem nem estuda, é só consumidor, você sabe. Nós somos pegos na compra pela emoção. Nós compramos pela emoção. O que nós compramos sem ser emoção são coisas pela utilidade. E aí, coisas do dia a dia que a gente está precisando, a gente vai lá e compra. Mas normalmente, quando a gente investe em algo, em alguém, numa roupa que a gente gosta, num produto que a gente gosta, num serviço que a gente quer, a gente compra pela emoção. Então, é claro que a gente precisa envolver os nossos clientes numa narrativa para que eles se sintam conectados com a gente emocionalmente. Mas eu sou muito a favor da gente ter muita delicadeza e muita honestidade nesse processo. Envolver emocionalmente, eu acho lindo. É o que a arte faz. A arte nos envolve emocionalmente. Se você já parou na frente de um quadro e se emocionou, se você já chorou diante de um filme, se você já chorou de rir numa peça de teatro, é a arte te tocando emocionalmente e você se envolvendo com aquilo. Então, envolver emocionalmente eu acho fantástico. Acho que o problema é envolver emocionalmente não contando as entrelinhas, sabe? E eu sinto que isso aconteceu com a tal da liberdade. Eu sou uma pessoa que tem liberdade geográfica, como vocês podem ver, mais ou menos aqui, eu moro sim de frente para o mar. Depois no final, para quem estiver no vídeo, eu vou mostrar para vocês porque hoje o dia está espetacular. Hoje o dia está particularmente muito lindo. Tá começando a esquentar aqui. O mar tá num azul, gente, que vocês não estão entendendo. Depois eu mostro no finalzinho do vídeo. Mas eu tenho realmente a liberdade geográfica desde 2022, né? Que foi quando a gente começou já a sair um pouco da. Na verdade, desde 2022, 2023. Quando a gente começou a sair um pouco da pandemia, eu fui morar no interior de São Paulo, mas lá do interior de São Paulo eu já transitava muito por Florianópolis, São Paulo, capital. Eu ficava dando uma viajada ali, sabe? Depois, em 2023, eu morei em Florianópolis. E final de 2022 para 2023, né? Mudei para Florianópolis e depois em 2023, na metade de 2023, agora eu vim para cá, para Praia do Rosa, que na verdade aqui é Praia do Luz, a cidade chama Imbituba, mas todo mundo só conhece como Praia do Rosa, então eu falo Praia do Rosa, todo mundo sabe onde que é. E se eu quiser amanhã ou depois ir embora daqui e morar, sei lá, na Alemanha, eu não vou poder porque eu não tenho cidadania europeia. Mas se eu tivesse, eu poderia ir por conta do meu trabalho, porque ele é um trabalho que permite sim que eu more em qualquer lugar. Eu não tenho, não preciso morar em nenhum lugar para trabalhar. E isso foi conquistado através do digital? Sim, foi conquistado através do meu trabalho. Mas como? Que aí é que é o ponto. Quando a gente quer ser livre, e a liberdade ela é um conceito, né? Porque a liberdade ela não é, eu não sinto que ela é algo externo a nós, ela é mais uma sensação de dentro para fora do que de fora para dentro. Eu já citei aqui várias vezes aquele trecho da Hilda Hilst que ela fala tu não te moves de ti. Então, se você não tem dentro de você uma sensação de que você é uma pessoa livre, não importa onde você está no mundo, não importa se você tá com uma mochila nas costas rodando o planeta, você não vai se sentir livre, porque liberdade não é sobre espaço apenas. Liberdade é também sobre mentalidade, é sobre a maneira como você enxerga a vida. Tem uma frase que eu gosto muito, na verdade não é uma frase, foi uma entrevista que a cantora Buica, se você não conhece a Buica, recomendo muito que você conheça, é uma cantora maravilhosa, e ela deu uma entrevista num programa antigo do Lázaro Ramos, que ele tinha, que chamava Espelho. Ele fala alguma coisa pra ela, eu acho que ele pergunta pra ela da liberdade, eu não lembro direito a pergunta que ele faz, eu só lembro que a resposta dela é ela falando que ela não quer ser livre. Ela não tem a mínima vontade de ser livre. E isso choca o Lázaro e me choca também, né? Porque como assim você não quer ser livre? Ela fala: eu quero ter a chave da minha prisão. Porque se eu for completamente livre, eu não vou mais conseguir me relacionar. E eu amo as pessoas. Eu amo estar entre as pessoas. Eu amo estar aqui neste planeta, neste mundo. Então eu não quero ser livre. Eu quero ter a chave da prisão. E essa, gente, quando eu assisti isso já faz muito tempo. Muito tempo. Sei lá, acho que foi 2016, 17. E eu lembro que, nossa, fiquei bugada, né, da cabeça. Tipo, o que essa mulher tá falando? Não faz o menor sentido. Ainda mais que em 2016 eu tinha 25 anos.
Era um absurdo pra mim aquilo que ela estava dizendo, mas ficou na minha mente, grudou na minha mente. E eu comecei a pensar muito sobre isso e levei isso comigo até os dias de hoje. Aí foi recentemente que eu falei, caraca, entendi a buíca finalmente. E eu acho que eu vou entender cada vez mais conforme os anos forem passando. Porque eu comecei a entender que, gente, ser livre custa muito. Escolher a liberdade, você paga um preço muito alto. Porque ser livre significa que você vai conhecer cada vez mais coisas, você vai querer saber cada vez mais coisas, você vai explorar cada vez mais coisas. E tanto conhecimento vai te trazer uma responsabilidade muito grande e também uma consciência danada do mundo. E nem sempre as coisas que a gente olha à nossa volta são gostosinhas de encarar. Então, quanto mais livre você é, mais responsabilidade você tem. E sim, quando ela diz que mais você se afasta das pessoas, é porque parece que as coisas começam a desencaixar quando você ganha um excesso de consciência. Eu acho que você não precisa parar de ganhar consciência e se desencaixar. A gente precisa, como a Buíca disse, ter a chave da prisão, que é eu sei algumas coisas que eu preciso fazer dentro do sistema onde eu vivo para ser aceita, para ser acolhida, para viver em comunidade, porque isso é importante para todo ser humano. Eu sei conscientemente o que eu estou fazendo. Eu escolho fazer isso. Aí é que tá a grande virada de chave. O momento que você fala, eu escolho fazer isso. Eu sei que isso é jogar o jogo, mas eu escolho jogar o jogo. Aqui mora, gente, o segredo de milhares de coisas. Porque realmente, assim, uma vez eu fiz um conteúdo que é você quer, mas você tá pronta para ser livre? Porque ser livre é tudo isso. Ser livre de amarras, ser livre de pressões, ser livre de pessoas ditando aquilo que você precisa ou não fazer, é algo que vai carregar em você uma responsabilidade muito grande sobre si mesma. Por que que muitas pessoas, e aqui eu com todo respeito eu vou dizer isso, tá, gente? Eu vou dizer com todo respeito mesmo e vocês já vão entender por que que eu tô fazendo esse adendo. Por que que muitas pessoas buscam uma religião com dogmas, com coisas muito certinhas a seguir? Porque me dá norte, me dá tranquilidade, me dá uma base estruturada, sólida para eu pisar. Eu não tô tão à deriva na vida. Tem um Deus, uma deusa, o que quer que seja, me amparando, me sustentando, me segurando. Principalmente as religiões que são mais tradicionais, né, enfim, as religiões cristãs, as religiões mais tradicionais, são aquelas que têm dogmas muito claros a serem seguidos, eu não preciso pensar muito, a lei já está dada para mim, é aquilo que eu tenho que seguir. Isso dá uma tranquilidade enquanto ser humano. Porque quando você não tem isso, falando de uma pessoa que não tem, eu sou uma pessoa sem religião, espiritualista, porém sem religião, acredito em Deus, acredito em deuses, acredito em Jesus, acredito em tanta coisa, e realmente me sinto profundamente conectada, mas eu não tenho uma religião com dogmas, eu não sigo dogmas. E às vezes a gente se sente assim, meio, meu Deus do céu, para onde que eu tô indo? O que que eu faço agora? Quando eu tenho um manual de instruções, eu não me sinto dessa forma. Por isso que nós, seres humanos, vamos sempre buscar manuais de instrução. Pode ser que eu não tenha buscado isso na religião, mas eu vou buscar em outros lugares. E mesmo não tendo buscado na religião, não tendo uma religião firmada, eu tenho o meu altar que eu acendo toda quinta-feira. Eu tenho o meu oráculo que eu abro quando eu preciso de respostas. Então eu tenho sim algumas coisas onde eu me ancoro. Uma vez eu li um livro maravilhoso chamado Cartas de Cristo. Inclusive quero ler novamente porque é um livro fantástico. Se você é uma pessoa cristã, evangélica, católica, muito religiosa, talvez você não goste do livro, mas eu recomendo mesmo assim, porque são cartas psicografadas, né, de Jesus mesmo, que Jesus, cartas que uma pessoa canalizou com mensagens de Jesus. E para mim fez todo o sentido do mundo e mudou muito a minha visão e me deu uma proximidade muito grande com Jesus. Uma coisa que ele fala é justamente sobre a gente se jogar no não saber. Que a gente vai ter que aceitar que seres humanos não vão saber tudo. Não vão, porque a nossa consciência é como se a gente quisesse colocar essa garrafa aqui gigantesca de café inteira nessa xicrinha pequenininha.
Não dá, não cabe, não tem espaço, não comporta. A gente não comporta todos os saberes da humanidade, todos os saberes do porquê estamos aqui, de quem é Deus e tudo mais. Nós não vamos saber. Então nós temos que nos conformar com o não saber e com o fato de que existe muito, como diria Shakespeare, existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, a gente às vezes pode sim se sentir à deriva, principalmente se a gente não tem um dogma, né? Uma coisa mais quadradinha ali para seguir. Como eu disse, eu posso não ter na religião, mas eu vou seguir regras em outros lugares, no meu trabalho, eu vou ter que fazer assim, assim, assim. A gente precisa de margem, a gente precisa de fronteira, o ser humano precisa, porque senão a gente fica completamente descompensada. E aí, voltando um pouco para a liberdade geográfica, liberdade financeira, por que eu acho que a gente precisa voltar a falar sobre isso de um lugar de um pouco mais de responsabilidade? Porque você que está aí desejando a minha vida, desejando viver aqui, ter uma vida livre onde você pode morar em qualquer lugar, você precisa saber que para ter esta vida, você vai ter um trabalho, se você quiser ter o meu trabalho, tá? Porque tem gente que tem essa vida trabalhando para uma empresa CLT que permite o trabalho remoto. Até aí, tudo bem. Você vai ter um horário de 8 horas de trabalho, de 6 horas de trabalho, e você vai ter depois o seu tempo com tudo garantido. Se você quer ser uma empreendedora como eu, e você acha que você vai ter muito mais tempo para viver a sua vida e bibibobobó, sim e não. Você vai ter mais tempo porque é você que faz os seus horários. Ao mesmo tempo, para você crescer e conquistar um lugar de destaque ou conquistar uma liberdade financeira, isso não é necessariamente verdade. Porque nós vivemos num mundo capitalista. O esforço que eu preciso para ficar rica é o mesmo, estando aqui sendo livre geograficamente ou não. Se eu quero que o meu negócio cresça, eu vou precisar estar presente, criando conteúdo para vocês. Vocês sabem, eu tô aqui no YouTube, eu tô na newsletter, eu tô no Instagram, eu tô no Spotify, eu crio bastante conteúdo, eu estou sempre presente, eu estou fazendo meus movimentos, criando os meus produtos, mentorando mulheres, dando vivências presenciais, pensando em inovar as minhas ideias. Não é uma coisa que eu tô o tempo todo de pernas pro ar. Acabei de falar para vocês, o dia aqui tá impecável. Eu estou aqui sentada gravando conteúdo e vou continuar sentada gravando conteúdo. Depois eu preciso editar conteúdo, depois eu preciso fazer um novo trabalho. Então, assim, entenda que dependendo do seu objetivo, essa promessa não é válida. Você vai ter mais tempo e ficar tranquila se o seu objetivo for ter uma vida mais tranquila mesmo. Ah, o tanto ganhar X, faturar X, né? Por mês, um X pequeno. Tá bom já pra mim, levar uma vida mais simples tá bom, eu quero só ter uma tranquilidade. Aí sim, eu realmente acredito que você vai ter mais tempo, porque você pode prestar serviço para outras pessoas, fazer os seus horários, e isso realmente é verdade. Eu vejo pessoas fazerem, eu já fiz, já trabalhei menos tempo. É possível? Sim, é possível. Para ter uma vida tranquila, é possível? É possível, eu já vi acontecer. Agora, se você é uma mulher ambiciosa, que está entrando no mercado digital, que está entrando no empreendedorismo porque deseja ser uma referência em algo, porque deseja crescer o seu canal, porque deseja faturar mais, porque deseja essas coisas um pouco maiores, não pense que você vai ter mais tempo. Porque é o seu negócio. E você vai precisar jogar o jogo. E em jogando o jogo, eu quero dizer que você vai precisar estar presente digitalmente, criando seus conteúdos, fazendo as coisas, inovando, reinventando. Isso é uma realidade. Outro ponto, liberdade financeira. Eu descobri recentemente, eu falava de liberdade financeira porque para mim liberdade financeira era ter estabilidade. Se eu conseguisse um salário estável, assim, com o meu negócio, tivesse uma reserva financeira, mesmo que pequena, para mim eu já estava livre financeiramente. Eu fui descobrir que não. Liberdade financeira de verdade é quem já é muito rico e tem a possibilidade de parar de trabalhar. Essa pessoa tem liberdade financeira. Não é o meu caso. Eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho uma condição de vida legal? Tenho, mas eu posso parar de trabalhar? Não. Talvez você que me ouve, quer dizer, talvez não, eu acho que com certeza você que me ouve também não pode parar de trabalhar, somos todas trabalhadoras. Então não temos liberdade financeira, mas podemos sim ter uma estabilidade, buscar uma vida estável financeiramente? Sim, é possível. Mas tudo na vida, gente, tem as entrelinhas. Tudo na vida tem o que você precisa fazer para chegar lá, precisa fazer nos bastidores para chegar lá. E esse é que é o ponto que eu vejo muito pouca gente falando. E aí, muita gente começa, por exemplo,
a empreender, entra lá no Instagram, acha que vai postar 2 coisinhas, e aí não vende, e aí fica chateado, porque, pô, postei nos meus stories ali durante 2 semanas, não vende nada. Porque não é assim. Não é um passe de mágicas. Não é da noite pro dia que você vai conquistar a sua liberdade. É com muito trabalho. E eu sinto que isso é para todas as áreas da nossa vida. Não é da noite pro dia que você vai conquistar um relacionamento perfeito, maravilhoso e que, nossa, tudo são flores dentro desse relacionamento. Quem tem um relacionamento sabe, é uma construção. É uma construção diária. São dias de luta, dias de surto, dias de glória, como eu gosto de dizer. Eu tenho um relacionamento muito gostoso, tem muito mais dias de glória, mas nós sabemos o quanto que nós somos pacientes um com o outro, o quanto que nós escolhemos um ao outro todos os dias, o quanto que nós escolhemos nos ouvir, ter paciência com os nossos processos. E isso é construção diária. E eu sinto, honestamente, que a gente está perdendo o amor ao processo. A gente já quer chegar no resultado assim, né? A gente quer o que o outro tem, o que o outro tá te mostrando ali no catálogo digital dele que ele conquistou. A gente já quer aquelas conquistas logo de cara. E aí, se de repente você não tem a conquista logo de cara, você acha que você é um fracasso e você não sabe fazer a coisa direito. Sendo que para o outro ter aquela conquista, às vezes foram anos. Ontem a gente estava ouvindo o Lucas, que é meu amor, ele trabalha com o mercado financeiro. E a gente estava ouvindo um cara que ele segue, enfim, e o cara é muito bom no que faz. E aí, uma hora o cara fala nos stories: eu tô há 17 anos fazendo isso. E aí eu me liguei, eu falei: olha, a gente tá vendo ele hoje. E hoje o cara é muito bom, muito bom. Ele inventou uma metodologia dele, ele é surreal assim o que ele faz, mas ele começou há 17 anos. A gente está vendo uma metodologia pronta, lapidada já, que ele está entregando para os alunos dele. A gente não viu os 17 anos. A gente não viu esse cara perder dinheiro. A gente não viu esse cara errar pra caramba. A gente não viu esse cara, às vezes, ficar no sufoco. A gente só tá vendo os dias de glória, o dia que ele tá bem, o dia que ele pode passar adiante aquilo que ele aprendeu a duras penas. E isso traz uma ilusão na nossa mente. Eu sempre fui contra essa coisa de, rede social é tudo uma mentira. Eu sempre fui contra esse discurso, porque eu sempre pensei, porra, gente, a gente tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente tá vendo, né? A gente tem que saber que por trás daquela história existe um bastidor. Mas isso foi muito arrogante da minha parte, pensar dessa forma, porque eu mesma já caí muito, muito, de ver o palco do outro e começar a comparar com o meu bastidor e começar a ficar chateada. Eu também já senti muito, nossa, vi pessoas viajando e falando, pô, tá todo mundo, né? Eu adoro o tá todo mundo. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo bem, tá todo mundo rico, tá todo mundo viralizando, tá todo mundo isso. E eu? Por que eu tô tão pra trás? O que eu tô fazendo de errado? E aí vira aquela obsessão em buscar o que eu tô fazendo de errado. Porque ninguém te conta as entrelinhas e os bastidores. E tá tudo bem que as pessoas não queiram contar as entrelinhas e os bastidores, porque, enfim, né, a rede social tem várias coisas ali, né? A gente não pode também ser tão vulnerável a ponto de sofrer ataques e se abrir demais pro outro. Mas Inara, eu gosto de contar pra vocês o que acontece nos bastidores. E por um momento, eu me perdi um pouco disso por medo. Por conta dessas coisas, de não, melhor não contar, melhor não dizer, melhor ser a perfeitinha, que faz tudo correto, porque senão não vão confiar no seu trabalho. Pelo contrário, eu tenho recebido muitos elogios sobre esse podcast, essa nova temporada. E das minhas alunas, de pessoas que me acompanham há muito tempo. Inclusive, muito grata, eu tô muito feliz que vocês estão me abordando pra dizer isso. E ontem eu recebi de uma das minhas alunas assim, Ina, sabe o que eu tô mais gostando? Que você tá contando a sua história, que você tá trazendo o seu ponto de vista das coisas. E eu, caramba, em que momento eu me perdi disso? Eu sei em que momento eu me perdi disso. No momento em que eu comecei a idealizar uma perfeição. O momento em que eu comecei a achar que para conquistar XYZ, eu teria que ser XYZ. Que foi um papo que a gente teve recentemente também aqui no podcast. Por isso que eu quero dizer para vocês sobre as entrelinhas. A gente fala muito sobre liberdade, liberdade dentro dos relacionamentos. Então, por exemplo, uma não monogamia, que eu entendo muito pouco, tá, gente? Muito pouco, talvez eu cometa alguns erros aqui. Se você for não monogâmica e quiser comentar aqui embaixo, tanto no podcast quanto no YouTube, a sua visão, por favor, tá? Mas
A não monogamia, ela propõe um relacionamento onde a gente não coloniza o desejo do outro, né? A gente sabe que o outro é um ser livre para desejar, sentir, ver o que ele sente, deseja e vê, e a gente escolhe estar com um com o outro todos os dias. Eu brinco que, nesse sentido, eu sinto que eu e o Lucas vivemos uma não monogamia, só nesse sentido, porque o nosso relacionamento ele é fechado. Mas nós sabemos disso, nós respeitamos muito o outro em sua individualidade, sabendo que o outro tem seus desejos, seus sentimentos, suas dores, seus amores, enfim, e um lugarzinho que o outro não acessa. A gente sabe isso um do outro, a gente conversa muito sobre isso também. Mas, para você ter um relacionamento dessa forma, onde existe uma liberdade de expressão, e existe um acolhimento, e existe uma liberdade incondicional, assim, de você ouvir o outro em sua mais pura forma, qual é a consequência disso? Muita gente fala, ai, adoraria viver um relacionamento onde tem essa abertura, onde eu posso ser eu, onde eu posso ser livre. Qual é a consequência disso? É você talvez ouvir o que você não gosta de ouvir. É você talvez dar de cara com os seus próprios demônios, com o ciúme, com as suas inseguranças, porque relacionamento é espelho, né? Você vai dar de cara consigo mesma, com as suas próprias sombras. Será que você está preparada para lidar com isso? Um relacionamento tradicional, fechado, monogâmico, e não só monogâmico, gente, mas aquele relacionamento que vira até piada, sabe? Que já é no imaginário, no inconsciente coletivo, que tem a mulher ciumenta, o cara que é folgadão e não sei o que vira sketch de rede social, né? Esse relacionamento é o mais confortável, porque é o relacionamento que a gente já conhece, que tá nas novelas, que tá na nossa casa, às vezes na nossa família, a gente já tá vendo isso acontecer. E por que que você repete padrões na sua vida? Porque é aquilo que você conhece. E reproduzir aquilo que você conhece acaba sendo sim mais confortável, porque é o que você conhece. A gente aprende a falar português, quem é aqui filho de pais brasileiros. Por que que a gente aprendeu a falar português? Porque nossos pais falaram com a gente o português, então naturalmente a gente foi e falou o português. Eu tenho sobrinhos que têm um pai francês e uma mãe brasileira. Naturalmente eles falam francês e português, porque o pai fala em francês, a mãe fala em português e é isso. Naturalmente eles falam aquela língua. Então, se nós vimos um relacionamento fechado, monogâmico, funcionando de X maneira, naturalmente a gente vai reproduzir aquilo, porque foi a língua que nós fomos ensinadas a dizer, a falar, a reproduzir. Então, para a gente reconstruir isso, reconstruir a maneira como a gente mesmo pensa, a gente mesmo sente, a gente mesmo fala, é um processo de encarar nossos desejos, nossos demônios, nossas inseguranças, nossos sabotadores tão profundo que não é muita gente que tem vontade de passar. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu tenho pessoas que passaram pela minha mentoria em desenvolvimento pessoal. É um processo profundo, eu não minto. Para quem quer passar por esse processo, eu aviso, gente, é um mergulhão. É um mergulho, a gente vai remexer, a gente vai cavar, a gente vai, sabe, borbulhar esse caldeirão interno para a gente conseguir descobrir realmente quem é você. É só dessa forma que você descobre realmente quem é você. E é só a partir daí que você pode escolher ser livre. Porque o que é liberdade para você? Será que é a liberdade geográfica? Será que é a liberdade financeira? O que é liberdade para você? E é desse ponto que a gente precisa começar a partir. Eu mesma tentei ser nômade. Não, eu falei, gente, não dou conta não desse negócio de enfia coisa na mochila, tira coisa da mochila, enfia coisa na mochila, tira coisa da mochila. Não gostei. Eu preciso ter uma base fixa com as minhas coisinhas guardadinhas, com tudo bonitinho e viajar. Adoro viajar. Ótimo, mas eu preciso ter uma base fixa. Como que eu descobri isso? Testando, me jogando nas experiências. Você só descobre quem você é e o que faz sentido pra você se você experimenta aquilo que não fez sentido, certo? A gente aprende muito no contraste, o ser humano. A gente aprende o que é quente a partir do que a gente sabe o que é frio. A gente sabe que existe a sombra porque a gente sabe que existe a luz. Nós vivemos num mundo polar. Então a gente descobre pelo contraste. É por isso que eu sou super contra a gente ficar demonizando as escolhas erradas que a gente fez na vida, porque é só porque a gente fez essas escolhas erradas que hoje a gente pode dizer que a gente não faria mais e que a gente se arrepende ou que a gente, enfim, é outra pessoa. Foi só por conta dos tropeços lá de trás que você é quem você é hoje. Então, vamos enaltecer esses tropeços.
Errar, que bom que a gente errou e que bom que a gente descobriu o que não é pra gente e a gente vai errar mais e a gente vai descobrir cada vez mais o que não é pra gente. Mas a gente só vai descobrir se a gente fizer. A consequência de você ser livre é você ter que encarar todo momento, todos os dias, a si mesma. Por isso que eu falo que a melhor coisa é a gente ter uma relação deliciosa com a gente, nutrir e cultivar uma relação desejante consigo mesma, uma relação de cuidado. Eu converso comigo. Quando eu falo isso, eu sei que tem gente que acha engraçado, mas eu sempre converso comigo como se eu estivesse conversando com uma amiga. O que você está sentindo? Mas por que você está sentindo isso? Mas o que está acontecendo? O que você acha que aconteceu que deu esse gatilho em você? Eu faço isso comigo. De verdade, eu não tô brincando. Eu tenho uma relação comigo. Eu me relaciono comigo mesma. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto porque eu tenho essa relação. Eu sou íntima de mim mesma. E nós não somos incentivadas a criar essa relação de intimidade com a gente. Você é incentivada a se cuidar, a se relacionar, a, a se amar. Mas o que é isso na prática? É relação. É nutrir e cultivar relação. Às vezes você tá toda do autocuidado, mas quando você comete um erro, você tá se chamando de burra, de chata, de ignorante. A linguagem que você se fala é extremamente agressiva. Não estamos legal aqui, certo? Para eu nutrir e cultivar uma relação desejante comigo, eu preciso ter paciência com os meus processos e eu preciso querer descobrir o que de fato me faz feliz. E para eu descobrir o que de fato me faz feliz, eu vou ter que descobrir o que me faz triste. Para eu ter esse contraste. Percebe? Ser livre. Ser livre é isso. É descobrir quem você verdadeiramente é. E esses dias o meu horóscopo falou assim para mim: às vezes o que você deseja não foi algo que você foi criada para desejar. E eu achei essa frase assim, soquinho no estômago. Porque ser livre é confrontar o que você acha que é bom para você. Para aí então você descobrir se realmente é bom para você. A Fernanda Montenegro uma vez falou numa entrevista, perguntaram para ela que conselho você dá para jovens atores. Ela falou: desista. Aí a pessoa começou a rir. Aí ela disse: e se você perceber que não consegue viver sem isso, volte. Aí é para você. Aquilo é para mim um marco. Eu parei de ser atriz e eu vivo muito bem sem. Talvez não fosse a minha vocação, mas existem outras coisas que eu sei que se eu desistir eu não vou conseguir viver sem. É aqui que você descobre o que é definitivamente pra você. E às vezes o que é definitivamente pra você não é o que você sonhou na infância, não é o que você sonhou na adolescência, não é o que seus pais disseram que você seria, não é o que suas notas na escola disseram que você seria. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Essa é a tal da liberdade. Você está disposta a ser livre? Se você estiver disposta a ser livre, você precisa começar a mergulhar em si mesma. Conquistar a liberdade geográfica, conquistar essas liberdades externas a você é importante? Eu acho que sim. Eu conquistei, eu gosto, eu quero conquistar a liberdade financeira agora, que vai ser um passo mais longo, mas eu acho que é importante sim ter isso em mente, mas sabendo que o passo para chegar nisso é uma jornada, é uma caminhada e que existem sim ônus. E você está disposta, por exemplo, a ter liberdade geográfica. Eu moro aqui. Qual é o ônus? Eu ainda não firmei uma casa minha, firmei assim, nossa, essa é a minha casa, porque a gente ainda é flutuante. Talvez, a gente está começando a sentir que talvez seja aqui no rosa, mas a gente ainda é flutuante. Aí outra coisa, a gente fica distante de família, a gente fica distante de amigos, ninguém vem muito visitar. Você acha que você vai morar no paraíso, vai todo mundo te visitar a todo momento? Não, porque as pessoas têm suas vidas, elas têm os seus momentos de férias, elas têm os seus momentos de, enfim, as suas vontades, seus desejos. Foi você que resolveu sair. Então, essa é uma grande consequência. Acho que ficar distante das pessoas é uma das consequências que mais me pega. Mudar os seus hábitos, mudar a sua cultura, se abrir para novos hábitos, se abrir para novas culturas. Tem coisas que não é todo mundo que gostaria de viver. Vai explorar, vai tentar viver. Eu te encorajo muito, mas sabendo que não é milagre. Não é milagre, é um novo estilo de vida. E um novo estilo de vida cabe você entender se você se encaixa nele, sabe? Quanto ao empreendedorismo,
Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu adoro ser empreendedora, eu adoro a vida que eu levo, mas eu quero que a gente seja bem realista nisso, tá? É trabalho. É trabalho como qualquer outro. A rede social é trabalho como qualquer outro. Você precisa sim de constância, você precisa sim de frequência, você precisa sim aparecer, você precisa sim criar os seus conteúdos, você vai precisar sim vender, sim fazer anúncios. Então, tá disposta? Você vai conquistar o que você deseja? Sim, você vai conquistar o que você deseja, mas você está disposta a assinar os termos e condições, as entrelinhas daquilo que você deseja? Esse é que é o ponto. Se você estiver disposta a assinar os termos e condições, ler as entrelinhas do que você deseja hoje, aí sim você é livre. Se você olhar para isso e falar, eu assumo os efeitos colaterais das minhas escolhas, como eu amo dizer, aí sim você é livre. Essa para mim é a tal da liberdade. Mas eu quero saber o que é para você a tal da liberdade. Eu quero saber como você recebe isso que eu tô dizendo. Se você já quis ter a liberdade geográfica, o que eu incentivo mais uma vez, eu incentivo muito, é possível sim, tô aqui. Se você deseja ter liberdade financeira, se você deseja empreender, me conta um pouco de você, como que é a sua relação com a liberdade. Me conta aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Eu quero que a gente tenha mais troca por aqui, tá bem? Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até!